Olá, mais um programa Lira em Tela. E hoje estamos aqui com uma personalidade marcante, um grande amigo meu, graduado em jornalismo, narrador de esporte, repórter de campo, cantor, compositor, autor de livros, um grande amigo, um cara que tem uma experiência muito grande na vida, principalmente na nossa polícia, não só do estado de São Paulo, de todo o Brasil e do exterior. Apresento a vocês o meu amigo Sargento Lago. Lago, que prazer recebê-lo. Lira, satisfação minha. A satisfação é minha, Lira, porque você é um amigo de longa data, né? E a gente já se conhece há um bom tempo e fomos parceiros em muitos projetos, então é sempre uma satisfação estar com você. A nossa preocupação, Lago, sempre é fazer um programa e trazer ao telespectador personalidades que realmente representem essa sociedade e possam influenciar, possam trazer mensagens boas, né, para a nossa sociedade. E a nossa Polícia Militar, ela é uma das melhores polícias do mundo, é a nossa Polícia Militar, do Estado de São Paulo, e você é um homem que dignifica muito esse nome policial militar, por todas essas suas andanças que você teve no Brasil e no exterior, e pelo homem que você é como policial militar. Você ficou na Polícia Militar 30 anos. Qual foi a sua maior satisfação na Polícia Militar? Eu tive muitos momentos de grande satisfação, né? A Polícia Militar, na verdade, as pessoas costumam dizer que quando você faz aquilo que você gosta, você não precisa trabalhar, né? Porque eu tinha essa sensação na polícia, né? Cada dia que eu saía para trabalhar, embora a seriedade que é o trabalho policial, da responsabilidade, do perigo que se corre sendo um policial, mas era sempre uma satisfação muito grande, até porque eu lembro, inclusive, quando a gente trabalhei um período na rota, e às vezes era necessário algum policial ser dispensado por falta de viatura, e a briga era para quem não ia ser dispensado, porque todos nós queríamos trabalhar. Exato. Então, assim, foram 30 anos de muita satisfação na Polícia Militar. Tá vendo? O policial militar, ele defende a sociedade com a própria vida, sem olhar a quem. Ele está à frente, defendendo você da sociedade. E o Sargento Lago, ele tem muita experiência no nosso mundo, né? Da Polícia Militar, e eu tenho certeza que esse programa vai ser muito enriquecedor de informações a vocês. Lago, nesses 30 anos, alguma frustração? Muitas frustrações. Claro, muitas frustrações, tá vendo? Porque também não é porque é uma profissão que a gente gosta, né? Mas a gente se frustra muito. Na vida nós temos muitas frustrações, né? Mas essas frustrações, elas não podem suplantar o seu desejo de vencer, o seu desejo de realizar. E eu tive, sim, muitas situações de frustração na minha profissão, mas elas não foram superiores ao meu desejo de realizar o trabalho que eu realizava. O Sargento Lago, antes de ser um policial militar, vejam bem como ele tem experiência de vida, né? Ele nasceu na cidade de Queluz, que é no interior de São Paulo, mas passou a sua infância no Rio de Janeiro. Foi. É isso, Lago? Isso. Como é que foi lá? A infância no estado do Rio, porque eu nasci em Queluz e muito cedo, com 6 meses, já fui para o estado do Rio, fui morar em Resende, Angra dos Reis, Piraí, porque meu pai era pastor evangélico. E aí mudava, meu pai ele esteve na Segunda Guerra Mundial, né? Ele é ex-combatente da FEB, e quando voltou da guerra se converteu ao evangelho, depois de alguns anos se tornou um pastor evangélico e mudava muito de cidade, e nós acompanhávamos. Então, a minha infância e parte da minha adolescência foi no estado do Rio de Janeiro. E eu vi também na sua biografia, e a gente vai pesquisar para saber o entrevistado, aquilo que ele pode falar para a gente, apesar de a gente conhecer a vida particular do amigo, mas algumas particularidades a gente tem que pesquisar. E o nosso amigo Sargento Lago, antes de ser um policial militar, ele trabalhou em feiras livres, olha só, hein? Metalúrgico, farmácia, adega, confecção de roupas, imobiliária. E depois foi ser policial militar. O que te fez escolher ser policial militar depois de tanta atividade assim? Pois é, porque quando nós chegamos em São Paulo, eu tinha 14 para 15 anos, e aí os empregos que foram surgindo, trabalhei na Feira Livre, trabalhei numa fábrica de pé de geladeira, trabalhei numa fábrica de vela, trabalhei numa farmácia, numa confecção no braço, trabalhei em vários setores, até que chegou o momento que, quando eu passei para a maioridade, isso na condição de menor de idade, né?
eu defini meu ingresso à Polícia Militar. Que bom. Lago, você também é compositor Sim. e autor, né? E como compositor e cantor que é também, ele gravou 4 CDs. 4 CDs ele gravou. Esse rapaz esse meu amigo aqui tem uma marca muito grande na Polícia Militar. As pessoas veem a Polícia Militar, pensam que o policial militar é um qualquer. Não, ele é uma pessoa especializada. Tanto é que ele se formou em jornalismo, né? Mas como cantor e como compositor, tem 4 CDs fantásticos. O primeiro CD dele foi em 1995, Fruto da Emoção. O segundo em 2000, o De Polícia, que é fantástico esse CD. 2008, Profissão Coragem. E 2010, Apenas um Policial. O que deu você na ideia sua de você, como policial, mostrar esse lado também de cantor e compositor? Logo que eu entrei na Polícia Militar, Lira, eu me incomodava conhecendo a polícia na intimidade, porque quando você não conhece a polícia na intimidade, você tem a imagem que todo mundo tem da polícia. E aí eu entrei soldado, recruta, e vendo o trabalho que a polícia oferece, de dedicação, de amor, e tudo que falava sobre a polícia era negativo. O jornal, rádio, TV, as músicas também falavam mal da polícia. E eu falei assim, poxa, a gente precisava arrumar um canal de comunicação que contrapusesse essa informação. E aí eu falei, a música, já que foi logo no início que tinha o rap, no início dos anos 80, o hip hop chegando no Brasil, e os movimentos aconteciam ali no Asa Branca, em Pinheiros, nos bailes da Chic Show, que inclusive eu frequentava lá, e aí eu falei assim, o rap é uma boa linguagem. E aí eu comecei a alimentar essa expectativa. Então, foi com a música que eu consegui a ferramenta para falar no mesmo tom, contrapor essas críticas. Mostrar o lado da polícia, do ser humano. Polícia, é a realidade que nós vivemos. Então, por isso, estar incomodado com essas críticas que me fez compor as primeiras músicas. Desses 4 CDs, qual que você escolheria para o pessoal pesquisar na internet? Então, os 4 CDs, eles são CDs, todos eles muito especiais. O primeiro CD, Fruto da Emoção, ele fala mais, eu coloco mais música falando de sentimento, de relação amorosa, tudo mais. A partir do De Polícia, que eu vou efetivamente falar das questões da polícia, e foi um CD maravilhoso que eu gravei junto, inclusive, com o meu parceiro, o Capitão Rivaldo, com quem eu... Grande amigo. Grande amigo, e que eu tenho muitas canções com ele. O Rivaldo é uma pessoa que a gente ama pelo ser humano que ele é, né, e pela competência musical que ele tem também. Foi um CD que fez um barulho muito grande em São Paulo no ano 2000, porque a gente ia em 3 programas de televisão no mesmo dia por conta da repercussão que aquilo deu. Mas quando chega em 2008 eu gravei sozinho, porque o Rivaldo aposentou e encerrou a carreira dele junto comigo ali no De Polícia. Aí eu gravei o CD em 2008, Fruto da Emoção, que já contou com a participação do Benito de Paula, Jair Rodrigues, Dominguinhos, vários artistas, o Arte Popular, Adriana Ribeiro, vários artistas participaram desse CD, que também é um CD muito especial, ficou muito bonito esse CD. E esse último CD nem vou falar, porque o último é sempre o mais querido por ser o último. Esse CD está maravilhoso. Não vamos falar o último, vamos falar o mais recente. O mais recente, exatamente. Foi uma produção do maestro Elias Jó, com os arranjos assinados por ele também. Tem muita música bonita, inclusive uma música do Serginho Meriti e Rodrigo Leite, que é a música Apenas um Policial, que é uma música muito linda, que eu gosto muito, que deu inclusive o título do CD. Quer dizer, então todos os CDs, se procurar lá no YouTube Sargento Lago, vai ter todo o meu material lá divulgado, a pessoa decide o que ela vai gostar. É isso aí, a sociedade tem que saber que dentro de uma farda existe um ser humano. Um ser humano que tem um coração latente e que põe para fora as suas emoções através da arte. E esse ser humano é esse meu amigo aqui, Sargento Lago, a quem eu tenho uma admiração muito grande. Eu, o Sargento Borges, que estamos sempre com ele, o nosso amigo, o diretor do programa, o André, que eu conheci hoje, mas trocamos já um bom papo e sabemos realmente da capacidade que o Lago tem nas artes. Também, logo após a gente vai mostrar para vocês outro trabalho dele fantástico. Lago, nesses seus 30 anos de policial militar, quais foram as unidades que você trabalhou? Eu comecei trabalhando no CPAM-5, na região da Zona Oeste, lá no 16º, 23º e no 4º... Na atividade afim, atendendo a sociedade. Atividade afim, trabalhei em rádio patrulha, policiamento extensivo a pé, força tática, nesses 3 batalhões, 16º, 23º e 4º batalhão. Depois eu fui para a rota, trabalhei na rota nos anos 80, no final dos anos 80, início dos anos 90. Depois trabalhei no Seconsoc, diretoria de ensino.
e 35º BPMI, lá em Campinas, na Rotac, que foi uma experiência também incrível que eu tive trabalhando. Aliás, foi lá em Campinas que eu fui baleado. Eu trabalhei num monte de lugar aqui em São Paulo. Baleado? Fui baleado numa ocorrência. Quando eu Conta pra gente como é que foi isso. Pois atendendo uma ocorrência de roubo no estabelecimento comercial e dois marginais foram assaltar o restaurante, eu dei voz de prisão e eles, claro, começaram a trocar tiro e mandaram 13 tiros em cima de mim. Eu sei porque na parede ficou marcado, acertaram 2 tiros e foi um momento muito difícil da minha carreira, mas foi lá em Campinas. Estamos já chegando ao final do primeiro bloco, mas eu queria dizer para vocês que vamos deixar vocês agora com um poema do Lago que se chama Meus Desejos, do livro Papa Mike. Vejam aí direitinho, prestem atenção e daqui a pouco voltamos. Desejo ser uma pessoa livre, ter amigos desencanados, de mente aberta, conversa leve, sorriso solto e abraço franco. Reivindico o direito de ser criança e rir das coisas sem noção, mas sem perder a credibilidade ao tratar de assuntos sérios, sabendo usar da experiência sem ser chato. Não quero ser julgado pela minha profissão ou por gostos pessoais, sequer pelo que conquistei e pior, pelo que deixei de conquistar. Dispenso os rótulos e nem reconheço qualidades e deficiências nas pessoas por eles. Não quero perder esta preciosidade que é o tempo, preocupado com assuntos que não terão significado no minuto seguinte. Exceto se for para filosofar coisas banais com bêbados, andarilhos e insanos. Porque eles não estão preocupados com a forma, às vezes nem sequer com o conteúdo. Mas também não são juízes cruéis. Esse tempo perdido assim me dá prazer. Quero erguer uma criança e colocá-la sobre os ombros, para que sinta a experiência da altura. E espalmar as mãos no chão e descansar o queixo sobre elas, para ter a visão privilegiada do engatinhar de um bebê. Quero sentar na porta de um barraco e ouvir do morador os anseios, e respeitar seus sonhos, a única coisa que talvez conquistará na vida. Quero tocar violão numa roda de intelectuais, ouvindo teorias que desconheço, pelo mero prazer de escutar coisa diferente. De gente que não trilhou o mesmo caminho, mas cuja trajetória eu respeito. Quero viver o amor que me foi negado e ser mais compreensivo com as pessoas, tal como desejei para mim. Sobretudo, quero ser compreendido pelas minhas filhas, assim como um dia tive o entendimento da minha relação com meu pai. Que a atenção que neguei não me faça falta, que as palavras ríspidas que disse e ouvi se tornem sem efeito. Que o amargo da boca pelos sapos engolidos perca o seu travo até ficar doce. Mas não demais, para não causar o mesmo desconforto do estágio inicial. E que eu esteja mais perto de Deus, por gratidão e principalmente pela adoração. É isso aí, que poema lindo, hein? Lago, em breves palavras, desejo ser uma pessoa livre e que eu esteja mais perto de Deus, por gratidão e principalmente pela adoração. Explique isso pra gente. A liberdade é porque hoje em dia as pessoas vivem muito oprimidas. Eu falo que quero ter amigos leves, de abraços francos. Nós hoje somos muito oprimidos por muitas coisas, né? A opressão, ela vem de vários setores, a pressão da sociedade, a pressão da religião, a pressão da família, a pressão em todos os sentidos, né? E quando você é livre, você é uma pessoa tranquila, é aquela coisa do desencanado, não está focado, muita encanação numa coisa só. Eu quero ser uma pessoa tranquila, leve, apesar da pressão toda, e mais perto de Deus, porque a gente precisa de Deus o tempo todo. Esse é o nosso amigo, o nosso entrevistado de hoje, Sargento Lago. Um breve intervalo e vamos falar mais sobre a sua autoria, o livro Papa Mike. Até daqui a pouco.
Mais um Minuto do Direito aqui na BCC. A pergunta é: posso fazer um inventário do meu pai em cartório? Resposta: pode, desde que atendidos a alguns requisitos. Toda vez que existe um óbito, veja, essa propriedade passa para os herdeiros através da partilha. Essa partilha pode ser no fórum ou em cartório. Para que seja em cartório, quais são os requisitos a serem atendidos? Primeiro, que todas as partes sejam maiores e capazes. Segundo, que haja consenso entre elas, então deve existir um acordo entre as partes. Então, nesse sentido, o falecido deixou uma casa, um carro, determinada quantia em dinheiro. Em havendo acordo entre as partes, não há problema algum. E o terceiro requisito: o falecido não pode ter deixado testamento, ok, pessoal? Se houver testamento, necessariamente o inventário deve ser realizado no fórum. Então, inventário extrajudicial é mais barato, ele é mais rápido, ele pode ser feito em qualquer cartório de notas. Ah, mas o falecido deixou lá uma propriedade na Bahia, uma outra casa no Rio Grande do Sul, posso fazer um inventário em São Paulo? Pode, você pode fazer um inventário em qualquer cartório da sua confiança. E desde que atendidos esses três requisitos: partes maiores e capazes, consenso entre as partes e ausência do testamento, ok? BCC Television, até a próxima. Estamos de volta com o programa Lira em Pauta. E hoje nosso amigo Sargento Lago, uma personalidade marcante na vida da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Lago, quem foram os autores desse gravaram todo esse poema, um poema muito lindo, emocionante? Esse texto, Meus Desejos, eu compus esse texto quando eu morava em Santa Catarina, uma tarde de pôr do sol, vendo as pessoas caminhando na areia, e eu tive a inspiração. Você já era policial militar? Sim, isso foi escrito agora em 2015, 2014, por aí. E aí estava no livro e tal, e eu queria dar um destaque para o texto e convidei algumas pessoas para falar o texto, e eu queria sotaques diferentes. Então, por exemplo, tem uma das pessoas, a Edileuza, que é de Vitória da Conquista, o Ivanildo, que é de Patos, na Paraíba, ainda também da Paraíba, lá de Bahia, o Heraldo, um outro amigo que fala, e também tem o Rafael de Resende. Eu falei no começo e terminei lá. Tem a Rafaela, que é minha sobrinha, a Meire, que é a mãe dela, o Luca, que é um sobrinho, que é o menino de 8 anos que fala ali, a Cleide, o Wagner e a Marli, minha esposa. São as pessoas. E tem o Marcelo também, que é de Sorocaba, que fala. São as pessoas que falam, que foram intercalando ali, para a gente ter timbres, cada um dando a sua interpretação do texto. Lago, você andando pelos estados, né, do Brasil, e a gente sabe que existe muita diferença de atitudes, de comportamentos dos policiais militares de outros estados. Você passou por alguma dificuldade? Muitas dificuldades, porque quando você sai de São Paulo, você vai se relacionar com pessoas de todo tipo. E mesmo que sejam policiais, eles também têm a sua forma de ser, né? De agir no seu estado, a sua Exatamente. forma, Por exemplo, né? você vai em Minas Gerais, o mineiro é desconfiado. Então, ele te faz um monte de perguntas. Mas o que você está fazendo aqui mesmo? Aí eu estou aqui fazendo um trabalho, tá, e pergunta daqui, daqui a pouco ele volta lá. O que você está fazendo aqui mesmo? Para ver se você vai responder alguma coisa diferente do que já falou. Então, o mineiro é desconfiado. Aí você vai para outros estados, a desconfiança sempre vai existir. Mas tem situações que são mais delicadas. Por exemplo, eu fiquei em Alagoas, hospedado num alojamento que tinha um tenente da reserva que estava preso à disposição da justiça, sendo acusado de chacina. E você conviveu com ele lá dentro do alojamento? Dormia com ele lá todos os dias, fiquei um mês ao lado dele ali. Você dormiu com o cara? Não, no mesmo alojamento, da mesma forma que você também já dormiu com um monte de cara nos alojamentos. Não me sacaneia não, né, pô? Mas aí dormi lá com esse cara no alojamento, e aí teve um problema lá, e eu tive que amaciar, porque o cara era um cara perigoso. Os caras tinham me falado, esse cara é perigoso, eu estava esperando. Tanto é que depois, quando eu voltei lá uns 2 anos depois, ele tinha sido transferido para o presídio, condenado a mais de 100 anos. Quer dizer, o cara é complicado. Aí lá, por exemplo, no sertão de Sergipe, eu estava filmando os policiais descendo do ônibus, estavam chegando na capital, e aí o cabo mandou desligar a câmera. O cabo estava descendo, que eu estava filmando, ele falou, desliga essa câmera aí, desliga. Aí eu
não desliguei naturalmente. Então, quando chegou a noite e eu estava no refeitório jantando, ele foi lá me afrontar, mas me afrontar ao ponto de, tipo assim, vir para vias de fato, entendeu? Falei, não, amigo, fica tranquilo que eu vou desligar. Não desliguei, claro que não apaguei nada, mas falei, não, depois eu apago, a hora que chegar lá e tal. E também em Pernambuco, eu estava fotografando os policiais que estavam fazendo uma manifestação grevista lá. Manifestação grevista lá, eu estava reivindicando aumento de salário lá ao lado do quartel do Comando Geral, e um policial observou que viu que eu não era de lá, e eu fazendo várias fotos e tudo mais, ele foi questionar por que eu estava fotografando, mas foi querendo me intimidar, né? E, enfim, essas situações fatos, né? Aconteceram, mas você tem que administrar, entendeu? Porque não tem por onde. Aonde você vai ter perrengue, o que não faltou foi perrengue. E vejam bem a humildade do sargento Lago. Porque como sargento, o rapaz era cabo ou soldado, ele poderia até impor a graduação dele, mas ele foi muito humilde, a pessoa que eu sei que ele é, uma pessoa humilde. Mas nem vinha até dentro da corporação, sempre foi um cara que respeitou o ser humano. E em todos os lugares tem essas dificuldades. Você teve quantos estados mesmo você esteve visitando? Nos 27 estados, nos 26 estados e um no Distrito Federal, né? Então a experiência dele no livro é desses 24 estados que ele visitou aqui 27. No Brasil. E teve também fora do nosso país. Teve em 34 países, não é isso? Foram 34 países. Vamos lá, Lago, explica pra gente, conta aí pra gente essa relação do brasileiro, né? No exterior. Não, e o interessante, uma coisa que às vezes não é falado dessa minha viagem, por exemplo, eu saí de São Paulo, fui até o México, né, de ônibus. Fui de São Paulo ao México de ônibus. Quantas horas? Não, mas aí eu fui parando, né? Por sair de São Paulo, fui para o Paraguai, do Paraguai para o Uruguai, Argentina, e fui em Chile, mas tudo de ônibus. E tudo conhecendo os policiais Tudo conhecendo as polícias, né? Fazendo contato com as polícias, mas por ônibus, por terra, para conhecer a geografia dos países, né? Então, a altitude da Bolívia, a altitude do Peru, enfim, todas essas coisas também que foram fatores dificultadores para a minha viagem. E foi bem recebido nesses países? Super bem recebido em todos os países que eu estive, mas também com perrengue, porque eu tinha uma mochila nas costas e estou caminhando. Um pouco dinheiro, viagem econômica, ficava hospedado em hostel. Então, assim, economizando no almoço para sobrar para janta, ou às vezes só almoçava e não jantava. Então foi uma experiência tremenda, inclusive tem uma passagem muito interessante, quando eu estava na Venezuela. A Venezuela está em baile aí, hein? Atualmente a Venezuela está... Mas naquela época a Venezuela também já estava, porque o presidente era o Hugo Chávez, então a Venezuela faz muito tempo que está no foco do povo. Perengue. Né? Eu estava numa cidade chamada San Cristóbal, que era bem na divisa da Colômbia com a Venezuela, e toda hora que mudava de país eu tinha que me desfazer da moeda daquele país, porque eu ia entrar no outro país e ia buscar sacar dinheiro da moeda do país que eu estava entrando. Então eu chegava nos países com pouco dinheiro. E aí, quando eu cheguei nessa cidade de São Cristóvão, eu tinha só o dinheiro do táxi, que eu paguei para chegar até lá, paguei uma hospedagem e fui sacar o dinheiro e não consegui sacar, porque o caixa eletrônico estava com problema. E era uma cidade pequena. E aí eu fui nos 3 caixas eletrônicos e não consegui sacar o dinheiro. Por fim, dormi e no outro dia eu fiquei sem dinheiro. E com fome, e começou a apertar fome, e eu tentando contato com uma amiga minha que estava em Caracas, que ia me ajudar. Aí eu comecei a dar uma de louco, né? Eu comecei, já tenho hambre, eu preciso comer, pedindo dinheiro pro povo. E aí eu consegui comida, mas dando uma de louco. Foi uma experiência terrível. Né? Terrível. Ficar sem dinheiro num país alheio não é fácil, não. Você estava contando para mim que na Turquia, né? Você teve um fato interessante. Na Turquia... Vamos relatar esse fato, para ficar marcado. Porque eu me defendia com portunhol e com inglês pior que o portunhol. Então, cheguei lá e falei para o policial da Turquia, quando eu saí daqui de São Paulo, estava passando na televisão, que estava tendo, numa praça lá de Istambul, estava tendo uma greve lá, uma manifestação popular, e que estava dando muito confronto com a polícia. E aquele povo daquela região lá, confronto é confronto mesmo, não é meio confronto, é confronto de verdade que a gente sabe. De vez em quando explode até alguns caminhões lá, né? E aí eu fui lá para registrar, fotografar, para ver o trabalho da polícia em loco ali. Aí eu falei para o policial, que era policial, pro policial que estava de serviço lá, eu falei assim, eu sou policial no Brasil e tal, mas falei no inglesinho meia boca.
Aí ele falou, policeman, Brasil, pegou o fuzil e jogou pra mim. Uau! A hora que ele jogou o fuzil, eu segurei, eu falei, caramba, devolvi pra ele rapidinho. Eu falei, pô, esse cara quer fazer... Ele entendeu caramba, ele entendeu caramba. Deve ter sido isso. Eu já devolvi pra ele, mas depois tirei foto, me ofereceu café e tudo mais. Mas foi uma experiência bem interessante, porque eu não esperava ele jogar aquele fuzil pra mim. Do jeito que ele jogou o fuzil, eu já devolvi. E qual outro país da Europa, que o programa está chegando já ao final, qual outro país da Europa que você teve uma percepção melhor da polícia? É assim, que alguns países eu não tive, por exemplo, é diferente, por exemplo, se por um lado, lá na Bolívia, na Bolívia dei entrevista para a televisão boliviana, no Chile, eu fui na Rádio Carabineiros de Chile, dei entrevista, tocaram meu CD, fui na Bolívia. Em outros países eu não tinha esse acesso ao quartel, então era contato com os policiais, mas tive bons contatos na França, vendo a atuação da polícia francesa, Portugal, enfim. Onde eu fui, os contatos, o policial ele sempre reconhece o outro, seja onde for. Com exceção lá onde está o Papa, lá como é que chama? Na Itália, Roma, mas a Itália também que chama o território dele lá, pô. Não lembro. No Vaticano, a polícia do Vaticano eu estava fotografando e filmando os policiais. Aí que chegou o policial da polícia do Vaticano, ele me fez apagar a imagem dele que estava na câmera. O seu policial não pode. Eles não flexionam porque ali é uma região muito sensível mesmo. E eu, como policial, entendi, embora tenha ficado chateado, mas eu entendi que era o trabalho dele. É o trabalho de um policial militar que, não só no Brasil, no exterior também, ele foi pesquisar. O que você tira dessas suas viagens, dessa sua autoria no livro? Qual a mensagem que você tira para a sociedade que você se sente assim, orgulhoso de ter feito? Olha, eu sempre tive curiosidade de conhecer a polícia de outros estados e até de outros países, para ver se a missão era igual, para ver se a determinação era a mesma, porque o policial, com todas as adversidades que ele tem no seu trabalho, ele esquece que tem problema, ele esquece que não tem dinheiro, ele esquece um monte de coisa que às vezes ele não tem acesso para oferecer aquilo até que ele não tem, né? Compreensão, amor, carinho, segurança, e às vezes está faltando tudo isso para ele, mas ele vai lá e oferece o trabalho dele. E quando eu fiz essa viagem, eu sentia a necessidade de saber se outros policiais tinham o mesmo desejo que eu tinha na realização do trabalho policial, eu fiquei convencido de que isso é uma realidade de todo policial e a gente só espera que a nossa sociedade, e agora, graças a Deus, esse quadro já está mudando, nesse quadro recente, já está mudando, a sociedade já está entendendo um pouco mais o nosso trabalho, a nossa atividade. O que nós precisamos, na verdade, é que os nossos governantes reconheçam também. A sociedade já está começando a aceitar, a entender e compreender o nosso trabalho. O que está faltando também os nossos governantes entenderem as nossas necessidades e dar esse apoio que o policial precisa, porque eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, não é fácil você deixar a tua família carente para poder socorrer outras famílias. Então, se você tem esse respaldo, as coisas ficam muito melhores. Esse é o nosso amigo Sargento Lago, e eu peço a você agora que deixe uma mensagem. A mensagem você não vai deixar, você vai falar o seguinte: Sargento Lago para o Sargento Lago, quem é? O sonhador, idealista e sonhador. Eu sempre sonho em dias melhores, eu acredito nas pessoas, eu creio que as coisas vão mudar. A minha dedicação é exatamente por isso, porque creio e tenho a expectativa que isso vai acontecer, que vai ter as melhoras, que os dias serão melhores para todo mundo. E eu, enquanto existir, enquanto viver, eu vou lutar por esse ideal. É exatamente isso. Esse foi o nosso amigo Sargento Lago no programa Lira em Pauta. Dessa forma encerramos. Até o próximo programa, se o Mestre do Universo assim o permitir.